Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós hoje fomos estudar a lição 11, que tem como título O Revestimento da Natureza e dos Valores de Cristo. Isso é baseado em Colossenses, capítulo 3. Então, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para esses momentos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Peço perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesses momentos, dá-nos discernimento, sabedoria, para a compreensão da Tua Palavra, Senhor. Se assim podemos ser edificados através da Tua Palavra. Seja conosco, nos abençoe e nos guarda. É que nós te lhe pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início. Nós temos o texto bíblico básico, em Colossenses capítulo 3, que nós vamos ler de 1 ao 4, depois vamos ler de 8 ao 10, depois do 12 ao 14 e depois o versículo 17. Eu vou acompanhar com os irmãos os versículos. Vamos lá, eu vou citar os versículos, né? Já que a gente não vai ter uma sequência de todos os versículos no capítulo 3, mas vamos pular alguns. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não os que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestareis com ele em glória. Agora pulando para o versículo 8. Mas, agora, despojai-vos também de tudo, melhor dizendo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem, com os seus feitos. Versículo 10. E vós vestistes o novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Agora pulando para o versículo 12. Revesti-vos, depois, como eleitos de Deus, santo e amado, de estranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também faz também. Versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agora pulando para o versículo 17, último. E quanto fizeste por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós lemos alguns versículos do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos, o autor coloca aqui o texto áureo na revista, que diz: é a paz de Deus para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Está lá em Colossenses 3, versículo 15. Bom, temos o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado, que os irmãos podem ler depois com mais calma. Não vou ler agora, porque senão vai tomar muito tempo.
Qual o objetivo dessa lição? Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de reconhecer que sua posição em Cristo é elevada, ainda que o inimigo diga o contrário. Compreender que os salvos, unidos a Jesus, têm acesso às realidades celestiais. E entender que revestir-se do Filho é assumir plenamente o seu caráter. Então a gente passa agora para o comentário, a palavra introdutória. No capítulo anterior, Paulo desmascara a arrogância dos falsos mestres, cáusticos e judaizantes, que tentaram diluir a simplicidade do Evangelho. Agora, ele conduz os crentes de volta ao propósito essenciais da fé, a esperança que os move, as exigências que o formam e virtudes que os distinguem. O tempo, portanto, em Colossenses 3:1, assinala a transição entre o que foi exposto no capítulo anterior, conforme Colossenses 2:20. E a instrução é a seguinte: o apóstolo retorna a uma ideia que diz, entre aspas, se pois estás morto com Cristo, fecha aspas, para ampliá-la, se já ressuscitaste com Cristo, no primeiro caso, a morte simboliza o cumprimento com o pecado. E o segundo, a ressurreição expressa da nova condição diante do Senhor. Vamos agora para o número 1. A vida de quem ressuscitou com o Filho. Esse é o subtítulo do capítulo 1. Paulo, ao iniciar o terceiro capítulo, na carta aos Colossenses, apresenta a esperança como o selo de vida que brota em Cristo. Ele ensina que a verdadeira comunhão com o Senhor nasce da união espiritual com Ele, não de esforços humanos. Todos aqueles que ressuscitam como filho desfronta-se com um horizonte distinto, e o que impede a voltar-se para o alto, onde ele reina, orienta os seus pensamentos para aquilo que pertence aos céus, e descansa na certeza de estar escondido com Cristo em Deus, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. 1.1 é marcada por uma nova realidade. A doutrina da ressurreição, amplamente afirmada no Novo Testamento, é pronunciada pelos profetas, conforme Isaías 26:19 e Daniel 12:2. Alude à vitória da vida sobre a morte. Paulo, entre suas cartas, transcende o aspecto escatológico. Ele usa esse termo para descrever a existência recriada no Filho, conforme Romanos 6:4-5 e Efésios 2, versículos 5 ao 6. Quem estava morto para Deus foi vivificado pelo seu poder e agora participa da dimensão celestial. Se essa condição que o apóstolo faz referência ao dizer, entre aspas, se já ressuscitaste com Cristo, ele parte do pressuposto que fala de a pessoas regeneradas, cujo caminho foi transformado e redirecionado para o alto. Essa nova realidade introduz dois movimentos inseparáveis: buscar aquilo que é excelente e pensar naquilo que é sublime. Temas que serão desenvolvidos nos subtópicos seguintes. Então vamos lá. 1.2. Busca as coisas que são de cima. Paulo exorta os crentes a voltarem o coração para onde Cristo está sentado à destra de Deus. O verbo grego theó, traduzido por busca,
expressa o esforço intencional de quem persegue algo precioso até encontrar. Trata-se, portanto, de um deslocamento contínuo rumo às riquezas que emanam o soberano eterno, em contraste com as classificações passageiras desta era. O apóstolo não condena o ato de pedir por necessidade legítima, mas direciona o olhar para o desejo mais nobre, andar com o Senhor e participar da sua vontade. As coisas que são de cima diz respeito aos valores do reino, a presença do Salvador, os dons espirituais e a remodelação interior operava pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8:5. Pensa nas coisas que são do alto. Paulo persegue seu raciocínio exortando: pensai nas coisas lá do alto, mas não que são aqui na terra. O verbo grego peineroeneo significa orientar o íntimo, manter o foco sobre. Voltar à glória celestial não implica desprezar as responsabilidades desse tempo, mas submeter todas a ela perspectiva do governo divino. O apóstolo contrapõe as inclinações carnal, voltadas às paixões e às discussões vãs. A mente renovada, que discerne o que agrada a Deus, sua advertência tem força antignóstica e continua atual. O cristão é chamado a viver de modo contemplativo e consciente, resistindo às teologias que reduzem o evangelho à busca de prosperidade material. 1.4 Permanece escondida com Cristo em Deus. Ao afirmar que os salvos já estão mortos e que suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, o apóstolo une duas verdades centrais. O crente morreu para o pecado e ao mesmo tempo vive para o Senhor. O verbo grego kipnoto, ocultar, sugere proteção e pertence à nossa identidade, está guardada no Filho, imperceptível aos olhos humanos, mas plenamente conhecida pelo Pai. Essa fase invisível da fé expressa tanto a segurança quanto a esperança. O discípulo se mantém anonimado diante do mundo. Sua glória ainda não se manifestou, mas aguarda o dia em que os Redentor, que é a sua vida, será revelado. Então os que nele creem também se manifestarão como ele em glória. Bom, o autor ele coloca em destaque aí o seguinte: o Evangelho não nos chama à acumulação desmentida, mas ser mais parecido com Jesus. Pensar nas coisas do alto é um convite ao realinhamento do coração. Escolher a eternidade quanto o imediato seduz e desejar a vontade de Deus acima de qualquer promessa transitória. E Paulo afirma que a vida do cristão está escondida com Cristo em Deus. Dupla segurança, porque Cristo é o abrigo do crente e Deus o abrigo de Cristo. Agora vamos para o número 2. A vida que quem mortifica o pecado. Depois de apresentar a esperança que orienta o caminho, renovado em Cristo, Paulo expõe agora a exigência que dela decorre. A mortificação da iniquidade evidencia intenções firmes, renuncia às paixões carnais, domínio dos impulsos da alma e espelhamento do caráter do mestre. 2.1 É chamada renúncia diária. Embora afirme que os crentes já morreram com o Senhor, Paulo os conclama uma mortificação constante. Facei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
O verbo grego nekirosati carrega peso da decisão, indicando a rejeição completa de atitudes incompatíveis com a vida recebida do filho. Esse apelo poderia soar estranho. É uma comunidade cristã, mas fazia sentido no contexto de Colossos. As correntes gnósticas, ao separar o corpo e o espírito, tratavam os pecados da carne como moralmente irrelevantes, como se a matéria não tivesse impacto no relacionamento com o divino. Nessa lógica distorcida, o mal era tolerado, pois não afetaria aquilo que procede dele. O apóstolo, porém, desmonta essa ideia. A verdadeira espiritualidade exige renúncia diária. O morrer para si mesmo é que mantém viva a intimidade com Deus. Quer dizer, essa questão é bem verdade isso. A renúncia diária, porque nós temos que renunciar. Nós temos que dizer não para o pecado, para as forças do mal, né? Porque muitas vezes, a cada dia a gente é tentado. E aí a gente tem que renunciar a essas tentações. 2.2. Rejeita as obras da carne. Paulo adverte os crentes quanto às práticas que corrompem a integridade do ser. Ele menciona atos ligados ao desejo da carne, que é a prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência e avareza, identificada no texto como idolatria, e a lembrar que tais atitudes atraem a justa ira de Deus, conforme Colossenses 3, versículos 5 ao 7. Mas o pecado também se manifesta nas emoções, em seus desdobramentos: ira, cólera, malícia, maledicência e palavra torpe. Essas atitudes rompem a comunhão e revelam a velha natureza incompatível com o que Cristo concedeu aos salvos. 3. A vida de quem se reveste do Filho. A partir do versículo 10, Paulo volta às virtudes que distinguem que foram alcançados por Jesus. O termo-chave desta seção é o revestimento. O apóstolo recorre à imagem em troca de roupa. O abandono de um traje antigo é a adoção de outro, absolutamente íntegro, para marcar as contrastes entre o ímpio e o salvo. E os revestistes de novo homem, trata-se de uma verdadeira metamorfose interior, assim como a largada se transforma em borboleta, e o crente recoberto por Cristo manifesta ao mundo o encanto de uma natureza refeita. A jornada daquele que se deixa moldar pelo Filho é caracterizada por resfaceamento contínuo, comunhão com os irmãos, atitude compassiva e sabedoria que brota da palavra e se expressa no louvor. 3.1. A marcada por renovação interior. Paulo explica que ao assumir a identidade do novo homem, o crente se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em um processo contínuo, a reconfiguração interior, aquilo que procede de Cristo, não permanece estático. É a obra em andamento, conduzida pelo sopro do Divino Consolador, que é o Espírito Santo. Em oposição aos cóticos, que restringiram a revelação, é uma atitude espiritual, a chamada escola. O apóstolo afirma que todo salvo pode avançar na compreensão do Senhor. A imagem é corrompida pelo pecado, restaurada pela graça, até refletir o caráter daquele que é santo.
3.2 Flui em comunhão com os irmãos. Paulo ensina que a vida em Jesus abole barreiras étnicas, culturais e sociais, apontada para um relacionamento fundado no amor, não em privilégio. Não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita o servo ou livre. No final do versículo, o apóstolo declara que Cristo é tudo em todos, diferentemente do pensamento cósmico que via Deus disperso nos cosmos. Paulo afirma que ele habita em seu povo. O Criador não se confunde com a ordem criada. Manifesta-se na pessoa redimidas que formam um só corpo nele, conforme 1 Coríntios 12, versículo 13 e Gálatas 3, 28. 3.3 É adornada por virtudes incomparáveis. O revestimento de Cristo manifesta em atitude que refletem o caráter do Salvador. Paulo recorda aos Colossenses que eles eram, entre aspas, eleitos de Deus, santos e amados, fecha aspas. E, como tais, deviam trajar-se de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando e perdoando simultaneamente. Sobre todas essas virtudes, o apóstolo destaca o amor que as une em perfeita harmonia e acrescenta a gratidão como sinal de maturidade. 3.4 É guiada pela palavra e pelo louvor. Paulo ciente que não basta conhecer a Escritura, pois muito estudo, mas não se deixa moldar por ela. Exortar os colossenses e permitir que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva em seus corações. Essa presença transformadora, o Evangelho, se estranha no íntimo do crente, que é a morada do Espírito Santo. Na sequência, em oposição à cosmovisão estilista, nos cóticos, apresenta a adoração como fruto natural de uma identidade plasmada pela verdade e pela gratidão. Contém salmos, hinos, canções espirituais, louvor a Deus com gratidão no coração. Por fim, o apóstolo diz que tudo que o salvo realiza, seja por palavra, quer por obra, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Assim o culto ultrapassa o tempo e se desdobra na rotina, como expressão constante de sua presença na igreja. Bom, é muito preciosa essa lição, mas nós chegamos à conclusão desse tema, dessa lição. Vamos partir para a conclusão. A conclusão diz o seguinte: ao longo da carta dos Colossenses, Paulo não hesita em confrontar os falsos mestres, enquanto reserva seu tom mais elevado aos que foram alcançados pela graça. Como vimos nesta lição, a jornada cristã é orientada pela esperança, que nasce na ressurreição, pela exigência que levam à mortificação do pecado, pelas virtudes que revelam o caráter do Salvador. Esses movimentos interiores apontam para uma conversão visível, como quem troca o trapo de imundícia por roupagem lucente. Afinal, todos chamados e revestivos de Cristo, e assim manifestar ao mundo a beleza da nova vida que nele recebemos. Tá? Então, olha só, essa foi a conclusão e passamos para a atividade que o autor coloca na lição para fixação. Bom, é uma pergunta, que a pergunta é o seguinte: quem mais o apóstolo usa para descrever a transformação do salvo e o que ele representa? Está lá em Colossenses 3, versículo 10 ao 14. A resposta:
a imagem do revestimento, a troca de roupa velha por nova, simboliza a mudança de vida operada pela graça. Então, quando a gente está com aquela roupa velha, aquela cobrindo, que estamos em pecado, mas por uma salvação em Cristo Jesus, nós trocamos essas roupas velhas por uma roupa nova, que simboliza a mudança de vida operada pela graça. Porque o velho homem, a tendência é vestir aquelas roupas velhas, né, que simboliza ali o pecado. Quando nós nos convertemos, nós abandonamos o pecado, mas não praticamente não ficamos livres do pecado. Nós vamos pecar. Mas por isso que se fala na lição que a renúncia tem que ser a cada dia. A cada dia que nós pecamos, é que vem a tentação para nos pecar, melhor dizendo, devemos renunciar ao pecado. Ah, mas qual o tipo de pecado? O pecado do vício, da maledicência, o pecado, todo aquilo que foi citado aqui na ira, a cólera, a malícia, a maledicência, a palavra torpe, porque a gente vê que muitos cristãos, muitos que dizem que vão para a igreja, que são cristãos, são filhos de Deus, mas muitas vezes falam palavras torpes, falam as palavras que não se pode falar, que aquilo ali atrai coisa ruim, atrai coisa ruim para os nossos lares, para a nossa vida. Então, o que acontece? A questão do pecado, que não são os desejos da carne, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, que é a cleptomania, né? A concupiscência, a avareza, né? Que a avareza é aquilo pelo amor ao dinheiro. Isso tudo faz com que nós pecamos, mas nós temos que vencer o pecado, porque nós estamos com uma roupa nova, nós somos uns novos homens. Aquele velho homem já se passou, aquilo que a gente fazia, não podemos fazer mais, tá? É claro que vamos pecar, vamos. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, que Jesus é o único que pode nos perdoar, porque Ele que morreu numa cruz e levou todos os nossos pecados, e assim, através da vida dele, nós podemos ser perdoados. Então, é isso que eu ia dizer da revista. Bom, a próxima lição vai ser a lição 12. É a lição que fala o andar em Cristo, conforme lá em Colossenses 3, versículo 4. Certo? Então, nós vamos semana que vem e estudarmos essa lição. Deixa eu ver só um minutinho aqui, que o negócio aqui saiu, mas já voltou. Então, próxima lição seria a lição 12, né? E o título é Andar em Cristo, conforme eu já falei, Colossenses 3, versículo 4. Então, vamos orar a Deus, agradecendo por mais essa aula. E nós já estamos terminando, porque só falta a lição 12 e a lição 13, da revista. Querido Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Livra-nos de todo mal, peço perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Seja conosco no nosso domingo, abençoe o culto das nossas igrejas, que nós sejamos abençoados através da Tua palavra. Dá-nos compreensão da Tua palavra, discernimento, sabedoria, para sermos edificados através da Tua palavra.
Abençoe cada família, cada lar. Abençoe todos aqueles que estão assistindo ou que vão assistir através das redes sociais, que eles possam ter paz, alegria, possam ter restauração de vida, restauração da saúde e livra de todo o mal. Nós te pedimos, já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, amém. Graças a Deus e até a próxima lição.